Já estamos de volta com Mulheres e lembrando que você pode participar do nosso programa de hoje numa pauta que a gente vai falar sobre o FGTS. Para muitas pessoas esse assunto ainda é um mistério, né? Não entende muito bem as burocracias. Qualquer dúvida que você tiver sobre como receber, de que forma, como você deve proceder, é só você mandar um e-mail pra gente, tá bom? mulheres@tvgazeta.com.br. Agora a gente vai conversar sobre um livro que foi lançado recentemente com o escritor Luigi Longo. Tudo bem? Oi, Jane. Prazer, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado. Vamos conversar sobre o seu livro, que eu achei um tema extremamente interessante. Você vai saber mais como é que é o processo de elaboração, de como é que você começa a imaginar uma obra de ficção. E partindo de assuntos reais, de fatos reais, né? Sim. Como é que começou essa ideia desse livro, que aliás que a gente vai falar, o livro em questão é esse, O Pintor Tecton. Você vai saber um pouco mais sobre isso. Mas como é que surge a ideia de uma obra de ficção? Eu acho que hoje em dia, a vida de hoje, tão dinâmica, com tantas informações, ela está nos inspirando a ter ideias para poder fazer ficção, ainda mais que a ficção corre tão junta hoje com a nossa realidade, né? Coisas que a gente via há alguns anos que a gente achava que era uma ficção, hoje virou uma realidade. E eu trabalho na área de produção de eventos, acabo fazendo eventos tanto no Brasil como no exterior, e acabo tendo, assim, ouvindo muitas histórias, vendo muitas coisas, vivenciando muitas coisas. E isso a gente acaba te dando uma inspiração para escrever alguma coisa. E aí comecei a fazer alguns hobbies e está saindo alguns livros aí. E esse aqui, no caso, Tecton, ele tem um significado todo especial, né? Porque fala um pouco da vida de Jesus Cristo, não é? Exatamente. O que significa Tecton? Tecton é uma palavra grega, tá? Que até o século I, século II, o significado dele é artesão. Tá? Carpinteiro, arquiteto, é uma coisa bem abrangente. Tá? Diferente quando a gente fala artesão, nós temos uma visão bem remota do artesão, uma coisa mais de idade média. E na verdade o artesão, na época de Cristo, ele não era só a pessoa que pegava e construía o móvel, talhava também. Ele era a pessoa que extraía a madeira, trabalhava não só com madeira, como pedras também. E aí ele fazia o móvel e acabava comercializando. E José era conhecido como José o Tecton, né? E Jesus também era Jesus o Tecton, que era filho de José. E, geralmente os filhos seguiam o trabalho dos pais. Tá? Eu pesquisei muito, estudei muito livros apócrifos, né? Que não são aqueles que a igreja ela aceita, né? Aceita os canônicos, são mais os evangelhos. Mas o próprio evangelho de Pedro, de Tomé, os escritos, manuscritos de Mar Morto, eles têm relatos da vida de Cristo antes, na época da peregrinação, antes dos 30 anos. E foi nessa época que alguns relatos dizem que Cristo morou em Cafarnaum, onde ele morou com Bernabé, que era muito amigo de José. E Bernabé era um construtor de barcos. E Tecton seriam barcos que ele construía, ajudava a construir. E de acordo com a corporação de ofício da época, ele tinha que fazer uma exigência para fazer uma assinatura embaixo do barco, no canto esquerdo do barco. E Cristo, como trabalhou Jesus com Bernabé na construção desses barcos, ele teria feito algumas assinaturas, alguns registros dele como vida. E esses registros existem hoje? Esses registros têm em relatos de alguns manuscritos, de alguns evangelhos, mas nunca foi encontrado nada. Ninguém foi uma nunca lenda, encontrou, fisicamente ninguém nunca viu. Nunca viu, é uma lenda que foi perdida no tempo, tá? Poucos historiadores têm até conhecimento, foi uma pesquisa que eu fiz bem avançada, e nesse caso o pintor, que é o personagem central, que é um ladrão requintado, um ladrão de obras de artes, ele vai justamente atrás do Tecton, né? E aí tem todo o andar da história. Então ele é um ladrão, ele é um anti-herói, na verdade. Ele é um anti-herói. Então é a história de um anti-herói que é um ladrão e que vai atrás de uma peça que seria uma peça rara. Exatamente. Que bacana. E Pintor, ele recebe esse nome justamente porque ele é um ladrão perseguido pela polícia do mundo inteiro, principalmente CIA, Interpol. E ele recebeu o nome de Pintor, foi um apelido que a Interpol deu para ele, porque na cena do crime, na cena do roubo, ele acaba deixando objetos, artefatos, que remetem um quadro famoso de um grande pintor. Então, por exemplo, no começo do segundo livro, começa toda a cena em Orleans, e ele vai roubar o Museu Cabildo, ele vai roubar um artefato, e ele deixa objetos. O Museu Cabildo, ele é um museu que tem em Orleans, na praça principal, que tem peças da colonização francesa, da colonização crioula que tem em Orleans. E ele vai roubar justamente uma peça dessa. Tá? E na cena do crime, ele deixa os objetos que remetem ao quadro Pablo, vestido de Arlequim, que foi um quadro de Picasso. É uma assinatura, uma marca registrada que ele deixa, que a polícia identifica como... E já sabe quem é que está fazendo. Exatamente. Aquela obra-prima, né? Aquela obra de arte, de conseguir roubar uma peça tão difícil e tão protegida, né? Que normalmente essas peças são
Protegidas às 7 chaves, como dizem. Né? Todo um aparato de segurança. Né? Exatamente. Agora, você colocou aqui também muitas experiências próprias de muitas viagens que você fez, mundo afora. Como é que isso acabou sendo introduzido no livro? Como é que isso acabou inspirando você? Eu procuro colocar sempre os hotéis, os restaurantes. Por exemplo, parte desse livro passa-se em Veneza. Então, aqueles becos, aquelas ruas pequenas, são tudo fatos reais, muitas coisas que eu vivenciei, pessoas que eu vi, né, histórias que a gente ouve e fala, será que é verdade? Será que não é ficção? Mas daí a gente começa a pesquisar e ver que tem um cunho de verdade, que vem daquela pergunta primeira que você fez, né? Como é que escreve uma ficção? Muita coisa a gente acha que é ficção e na verdade é uma realidade. E assim, começo a dar as inspirações, eu começo algumas vivências, por exemplo, no primeiro livro, teve uma vivência que eu tive em Hong Kong, que eu fui tentar comprar um relógio, acabei entrando num apartamento super apertado, com 3 chinesas, eu que me ameaçando, eu acabo descrevendo como se fosse o personagem central, que é o pintor, né, que é o nosso anti-herói. Mas algumas coisas aconteceram, algumas são reais, outras não. Então você se identificou muitas vezes com o personagem ali nas vivências, nas coisas que ele acabou fazendo durante o livro, é isso? O primeiro é esse, né? O primeiro é esse, Vamos o Bushido. mostrar aqui, ó. Isso. Bushido de ouro. Exatamente. Então, o pintor é uma continuação desse aqui, é uma continuação, mas são histórias independentes, são os mesmos personagens, tá? O personagem principal, que é a história central, é no pintor, aí tem o Monsieur Pascoe, que é o detetive, que é o diretor da Interpol, que está sempre atrás dele. Os personagens são os mesmos, mas as histórias são independentes. Justamente eu fiz para o leitor, quem não leu o primeiro, poder ler o segundo e não sentir falta de alguma parte do primeiro. Então não fica uma coisa atrelada na outra. Não fica. Precisa do primeiro para entender o segundo. Não. Pode ir direto para o pintor se interessar mais pela história. E vai ter um terceiro, que eu estou procurando lançar no começo do ano que vem, estamos conversando com a editora, que vai fechar essa trilogia desse O Pintor. Sempre com o Jack. Sempre com o Jack. Com o anti-herói. Exatamente, com o nosso anti-herói. Exatamente. Agora, durante essas suas viagens, você já vai imaginando, você já tinha a ideia do livro enquanto você está num lugar, você já começa a pensar que isso pode servir para uma próxima história, ou não? Ou você já tinha tido essas vivências e foi resgatando, foi lembrando? Alguns lugares, sim. Eu já tinha uma ideia da história. Algumas vezes eu estou fazendo uma viagem em algum lugar, por exemplo, na Europa, e desvio para ir no hotel local para justamente ver os lugares. Para conseguir colocar aquele local dentro da sua história. Exatamente. Então, exemplo, na verdade, acaba sendo uma viagem de lazer e pesquisa ao mesmo tempo. Exatamente, é trabalho também. E, por exemplo, ano passado eu estive em Jerusalém, eu não ia para Veneza, que era onde tem parte dessa história, e acabei fazendo justamente uma puxada para Veneza para poder ver um lugar, para ver se estava certo no que eu estava colocando no livro, as medidas, as paisagens, se combinava mesmo. Muitas vezes eu troco os lugares, que eu acho que tem lugares que vai nos surpreendendo. Você fala, não, caberia melhor essa história aqui do que caberia essa história naquele local. E existem lugares muito exóticos, né? Que só de estar naquele lugar a gente já começa a imaginar, né, tudo que de repente pode ter acontecido historicamente naquele lugar, né? De repente você tem um conhecimento da história, você fica imaginando de coisas que se passaram ali. Eu imagino que na cabeça de um escritor como você, né, que é criativo e que tem esse processo de criação, já começa a imaginar uma história que não se passou e que pode fazer parte de um livro, né? Olha, tem muitas histórias que eu gostaria de escrever. Falta oportunidade de tempo, né, botar no papel, mas tem muitos lugares que nos inspiram, muitos lugares exóticos, muitos lugares que é rico em informações para poder compor uma história, desde um romance, né, a uma ficção, até um terror, depende do lugar que você está, parece que é um terror, né, e assim vai por aí. Depende do lugar, a história vai ser inspirada de uma forma diferente. Exatamente, né? Exatamente. E a fase que também o escritor está, eu acho que lembra muito, a forma com que você escreve lembra muito a fase que o escritor está vivendo. É mesmo? Existe isso? Existe se ele está isso. numa fase cômica, ele está mais apto a escrever uma comédia, ou de repente se ele está vivendo um romance, fica mais fácil para ele colocar essa veia romântica para fora? Eu acredito que sim. Por exemplo, eu estava numa fase bem romântica, eu coloquei um detalhe romântico. Em Veneza não tinha um lado romântico, daí ele resolveu, eu não, né? Ele. Parece um par romântico pro Jack? Um par romântico pro Jack, no momento, ele se apaixona e vive em Veneza, todo um paralelo a todo o drama dele que ele tem de conseguir o tectão, etc., ele acaba se apaixonando, né? E nessas viagens que você faz, porque uma obra de ficção, eu imagino que ela precisa de detalhes, né? Uma riqueza de detalhes muito grande para ambientar aquela pessoa naquela situação, né? Para ela ficar dentro do momento ali em que está acontecendo, de repente eu não sei o conteúdo do livro, mas de repente acontece uma morte, alguma coisa assim. A gente se sente muito dentro, né, daquela história, daquele momento. E para isso a riqueza de detalhes é muito importante, né? Descrever a cor da parede, como é que era a cor do chão, de repente como estava a luz, o cheiro do lugar e tudo mais. Quando você está num lugar, você procura fazer as anotações para não esquecer, de repente, a ideia central, ou você vai imaginando e criando coisas novas, ou você procura realmente colocar a
realidade do que você sentiu estando naquele lugar. Porque quando a gente viaja, a gente esquece muita coisa também, né? A maioria, Se não né? fotografa e não anota, a gente acaba esquecendo muita coisa, não é? Até as fotos que você vai ver da viagem, você fala, ué, da onde que é mesmo que eu estava aqui? Que lugar é Né? esse? Que lugar É que é esse? Não, mas eu procuro fazer com que, assim, eu leio muito, sou muito crítico com leitura, eu leio bastante. E eu acho que a descrição dos lugares é muito importante para você poder entrar dentro da